E se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Só até aí. Obrigado, irmãos. Pode sentar. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Esse texto se encontra, na história de Naamã, um texto muito conhecido. Naamã, todo mundo conhece essa história. Naamã, um homem, um capitão do exército, um homem que dera livramento a Israel, um homem que era valoroso, um homem de respeito, e porém chegou um momento que Naamã estava leproso. Então, nenhuma das incursões, nenhuma das investidas que o exército da Síria fez em Israel, eles levaram cativo uma menina, e essa menina foi trabalhar, ficou a serviço da mulher de Naamã. E sabendo que o seu senhor estava leproso, essa menina disse à sua senhora, disse assim: ora se meu senhor estivesse em Samaria, que o profeta curaria, seria curado de sua lepra. Então, Eliseu sabendo, Eliseu contacta o rei da Síria, e o rei manda uma carta. O rei manda uma carta para o rei da... Aleluia, Jesus, glórias a Deus. O rei manda uma carta para o rei de Israel, e envia Naamã, e nessa carta ele diz assim: te envio o meu servo para que você cure ele da lepra. O rei de Israel então rasga suas vestes e diz assim: sou eu Deus para curar? Sou eu Deus para curar esse homem de lepra, para matá-lo, para curar? Sabendo Eliseu que ele rasgou as suas vestes, Eliseu diz assim: manda vir a mim e saberá que tem profeta em Israel. Aí o Naamã, com toda a sua comitiva, com carros e cavalos, Naamã chega em frente à casa de Eliseu. Aí Eliseu não se dá o trabalho, Eliseu apenas diz para Naamã, diz ao mensageiro: diz a ele que lave 7 vezes no Jordão. Aleluia, glórias a Deus. Eu particularmente, irmão, aqui coloco um parênteses aqui, eu tenho buscado algo de Deus, tenho buscado uma promessa do Senhor, já faz mais de 1 ano, talvez 1 ano e meio, e está demorado. E às vezes eu me pego, e o Senhor colocou no meu coração, eu tenho um lugar que eu oro, eu tenho um lugar que eu escuto a palavra em casa, e o Senhor falou essa palavra no meu coração, e eu queria passar para os irmãos. Às vezes a gente se pega um pouco igual Naamã, indignado. Às vezes achamos que temos o direito de alguma forma sentirmos que a nossa bênção já devia ter chegado, que algo já devia ter acontecido. Mas eu vim aqui para dizer para os irmãos que as coisas é no tempo de Deus. Um dos sinônimos da palavra indignado é injustiçado. Naamã não era nem cristão. E Naamã se achou, ele não ficou indignado. O texto diz que ele ficou muito indignado. Naamã ficou se achou extremamente injustiçado. As coisas de Deus não é assim. Naamã, ele chegou com todo o seu aparato, chegou com disposto, chegou com ofertas, pensando que ele podia comprar a cura dele. As coisas de Deus não é desse jeito. As coisas de Deus Deus não olha o exterior. Temos respaldo bíblico para ficarmos assim indignados, injustiçados, acharmos que Deus já temos que agir na nossa vida? Não temos respaldo bíblico. A Bíblia nos diz, em 1 Tessalonicenses 5,18, a tudo dai graças, pois é a vontade de Deus. Temos que esperar a vontade de Deus na nossa vida. Eu, meditando e orando ao Senhor, eu disse assim: Senhor, mas está difícil, Senhor, tem faltado alguma coisa? Senhor, mas eu preciso. O Senhor falou, tem faltado condição para você ir para o culto? Tem faltado alguma coisa na mesa? Eu falei, Senhor, aleluia, Jesus, glórias a Deus. O que o Senhor me falou aqui através dessa palavra, as qualidades de Naamã, as divisas, as patentes, não quer dizer nada diante de Deus. Deus não olha o exterior.
Deus sonda coração. Deus não resiste ao coração quebrantado. Deus falou no meu coração: a tua bênção vai chegar. Falta um pouco, mas está faltando um pouquinho mais. Está muito raso, falta descer mais um pouco. A gente às vezes queremos adiantar, queremos fazer as coisas na direção de Deus. Achamos que já estamos prontos. Só que o Senhor tem uma palavra para mim e para você nessa noite. O que eu sou na minha vida secular não quer dizer nada diante do Senhor. Naamã estava em Samaria, cidade situada entre a Galiléia e a Judéia. Uma cidade situada nos montes, lugares altos. Para chegar ao Jordão, Naamã teria que descer. O Jordão, 70% do Rio Jordão é localizado abaixo do nível do mar. Então, geograficamente, literalmente, Naamã tinha que descer. Naamã vai descer para um lugar. Jordão, o significado de Jordão é o que desce. E ontem foi dito aqui pelo nome de Deus aqui, ó, Deus se agrada quando desce, porque Ele exalta. Eu abro um parênteses aqui em cima dessa descida de Naamã. Naamã desce, como diz o louvor, quebra meu orgulho. Eu imagino Naamã descendo talvez 40, 50 quilômetros de distância, com todos os seus carros, mas naquele momento eu creio que o orgulho foi descendo. Toda a altivez de Naamã, naquele momento, naquela descida, teve que diminuir, teve que acabar. Por que eu falo isso? Porque Naamã queria para Abana e Farpar. Naamã queria a direção de Damasco. Damasco não está na nossa bênção. O sobrenatural de Deus não está em Damasco. A nossa direção é o Jordão. A nossa direção é Israel. A nossa bênção está no barrento Jordão. Eu vi um homem de Deus pregando aqui uma vez dizendo que o Jordão é barrento por causa dos nossos pecados. Quando nós descemos para o Jordão, ali é que nós somos curados. Por isso que o Jordão é barrento. A minha bênção vai chegar. Só que eu tenho que descer mais, o Senhor disse para mim. 1 Coríntios 10, 13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não deixará tentar acima do que podeis. Antes dará escape para que possa suportar. Deus tem escape para a nossa vida, irmão. Deus tem livramento, tem escape, só que nós às vezes nem entendemos o livramento e o escape que o Senhor colocou nas nossas vidas. A Bíblia diz que para cada dificuldade, a Bíblia diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória eterna muito excelente. Para cada dificuldade, há um galardão para nossas vidas. Para cada dificuldade, é a recompensa do Senhor para nós. Que sejamos iguais a Davi. Que Davi uma vez, numa situação difícil, falou: Senhor, me retires tudo, mas não me retires a presença do Teu Espírito Santo. Eu gosto, quando eu estou em casa, de escutar homens e mulheres de Deus do tempo antigo, alguns puritanos. Eu fico na internet buscando alguma coisa, porque eles falam exclusivamente, a maioria das pregações que falam de Jesus. Não se escuta a chave de carro, não se escuta a chave de casa. Eles falam do madeiro. Eles falam do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eles falam dos cravos nas mãos. Eles enfatizam quase que 80, 90% da pregação é a palavra de Jesus, é a salvação. Eu fraturei meu tornozelo uma época e fiquei um bom tempo sem vir para o culto, sem vir para a igreja. E por vários meses colocava gesso, tirava gesso e vai numa fisioterapia e o pé inchava, eu não conseguia andar, e por 10 meses, quase um ano, eu fiquei numa situação difícil. Aí quando eu comecei a melhorar, aí teve um dia que estava chovendo, eu vim buscar minha esposa aqui no culto. Aí eu sofri um acidente aqui
na Ticoatira, veio um carro e bateu muito forte no meu carro atrás. Estava chovendo, aí o carro dele acho que perdeu o atrito na água e estava muito forte. Ele bateu forte no meu carro bateu no carro da frente e bateu no outro carro. Eu lembro que eu perdi os sentidos, eu sei que eu acho que eu desmaiei. E assim, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Eu lembro do rapaz me chamando, o carro da frente, o rapaz me chamando e me acordando assim, né? Aí o carro deu quase perda total e foi uma dificuldade. E eu tive de madrugada orando e eu falei com o Senhor: Senhor, eu não estou entendendo, eu estou quase um ano sem ir para a igreja. E estava aquela fratura no tornozelo. Agora que eu estou melhorando, que eu tenho para a tua casa, que eu ia voltar, me acontece esse acidente. Aí eu fiquei sem carro por mais de um mês, acho que 40 dias, esperando arrumar. Aí eu estava orando ao Senhor, o Senhor falou para mim que o Senhor tinha me livrado aquele dia. Que foi a misericórdia, foi o braço do Senhor, ao meu favor aquele dia que me salvou. E o que eu quero dizer com isso, irmão? Eu quero dizer que o Senhor nos livra. O Senhor tem cuidado de nós, irmãos. Aí quando eu estava sem carro, mesmo assim, eu fui numa assembleia ali no Jardim Coimbra ali, uma igreja pequena. Aí uma missionária lá de Mogi das Cruzes ia orar, ia pregar a palavra, e a mulher no meio da pregação. Aquele dia eu estava com muita vontade de vir na igreja, né? Aí eu estava sem carro, aí eu fui lá, numa consagração lá no Jardim Coimbra. Aí a missionária começou a pregar, e eu sentei lá no banco, no final do culto, lá no último banco, eu e minha esposa. Aí a mulher veio e falou comigo assim: servo de Deus, você está aqui porque eu te livrei. O inimigo veio para ceifar a tua vida, mas a minha misericórdia alcançou. Você está aqui porque a minha mão foi ao teu favor. Aquele dia eu estava com a minha esposa lá, a gente chorou junto, a gente pediu misericórdia, a gente agradeceu a Deus por aquele dia, e o Senhor confirmou. Temos que entender, irmão, que o livramento e o cuidado de Deus é nas nossas vidas. A misericórdia de Deus tem nos alcançado. Eu glorifico a Deus por um momento que estou aqui com os irmãos. Fui convidado para trazer essa palavra aqui. O que eu quero dizer para os irmãos, voltando ao texto, Naamã alcançou misericórdia, diz a Bíblia. Naamã, ele se converteu de uma forma que eu fui estudar um texto que diz no final que ele tentou abençoar o profeta. Aí o profeta: não, de maneira nenhuma eu vou aceitar nenhum benefício. Aí ele disse assim para o profeta: nisto perdoe o Senhor teu servo, no versículo 18. Quando meu Senhor entrar na casa de Rimon, por ali adorar, e ele encosta em minha mão, eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me curvar na casa de Rimon, nisto perdoe o servo do Senhor, perdoe o Senhor a teu servo. E o profeta Eliseu disse para ele: vá em paz. E foi Eliseu, e foi o Naamã em direção. O que eu quero dizer aqui, irmão, para vocês aqui nessa passagem, quero dizer para você meditar, que Naamã pediu para levar a terra de Israel, pediu para colocar a terra em 2 mulas. Entendendo o significado disso, naquele tempo, na cultura naquela época, ele pensou que Deus só se adorava em Israel. Aí ele levou a terra pensando que só podia ser adoração em Israel. Aí para ele se curvar e adorar a Deus onde ele estivesse. Aleluia. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Eu queria pedir perdão pelo nervosismo e eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.